Boa tarde, eu sou a Mariana Luz Pessoa de Barros, sou professora da Universidade Federal de São Carlos e faço parte da diretoria do GEL. E hoje eu vou conversar com a Indaiá Santana Bassani e queria começar agradecendo muito você, Indaiá, por ter aceitado fazer essa entrevista. E é um prazer conversar com você, né? A gente teve esse momento de sermos colegas, né, na pós-graduação, né? Então é muito legal nos encontrarmos agora, né, as duas professoras numa situação de entrevista. Então a primeira coisa que eu vou te pedir é para você se apresentar para o público. Tá, legal. Então, boa tarde a todos, né? Mariana, também é um prazer estar conversando com você. Como você disse, nós somos contemporâneas, né, de pós-graduação, e você é uma figura super querida, então estou muito feliz de estar conversando com você. Agradeço o convite também, fiquei muito honrada, muito lisonjeada com o convite, porque o GEL está presente, né, na minha história e desde a graduação. Então, até estava conversando com os colegas hoje, e a gente lembrando que lá na iniciação científica, a professora Ana Paula Scher falava para a gente assim, vocês têm que ir ao GEL. É no GEL onde a gente fica conhecido, é onde a gente vai conhecer as pesquisas. Então a gente já sabia que, olha, eu vou participar do GEL, que evento legal, e eu participei de várias edições, então assim, vou ficar ainda mais conhecida por causa do GEL agora. Lembrando da história, né, da Ana Scher. E estou super feliz de contribuir de alguma forma para a divulgação das pesquisas linguísticas, né? Então, vou me apresentar. Eu sou Indaiá Santana Bassani, sou linguista. A minha formação de linguista foi toda feita na Universidade de São Paulo, né, da iniciação científica, ao mestrado, ao doutorado, a graduação também eu fiz em linguística. Fiz um ano de doutorado sanduíche na Universidade da Pensilvânia e hoje eu sou professora da Universidade Federal de São Paulo, que é uma universidade que começou com a Faculdade de Medicina, né, com a Escola Paulista de Medicina, e em 2009 se ampliou para vários campos. Então, o campo de Humanidades é a Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, que fica em Guarulhos. E eu sou também professora do programa de pós-graduação em letras, e lá nós temos um mestrado. Então, eu sou professora da Unifesp desde 2014, então tenho uma trajetória curta como professora, e acho que é isso, venho trabalhando principalmente com morfologia e as suas interfaces, né? Aí eu posso falar um pouco mais do que eu faço, acho que na continuidade da nossa entrevista. Obrigada, Indaiá. Então, justamente eu queria que você falasse um pouquinho da sua área de pesquisa, né, de atuação, contasse um pouco como que é essa área, né, que tipo de pesquisa se faz, quais são os objetos de estudo preferenciais, esse tipo de coisa, né, uma pequena apresentação, assim, da área. Certo. Bom, assim, a grande área na qual eu me insiro é a teoria da gramática, né? Então, desde lá da iniciação, eu me interessei por objetos formais da linguagem. Então, eu me lembro que lá no primeiro ano de graduação, conversando depois de entrar, né, em letras, a gente tinha que escolher a habilitação, e eu não conhecia linguística, e me apaixonei a partir do momento que eu tive uma das primeiras aulas com o Ivan, e ele mostrou lá em elementos de linguística para mim, aquele mundo completamente novo. Como é que eu posso estudar a linguagem de modo formal, né? Observar as unidades linguísticas em comparação, estudar a linguagem como objeto mental. Então eu decidi fazer linguística, e aí, conversando com uma colega, eu falei assim, eu queria fazer linguística, mas eu não queria estudar a parte de discurso, de pragmática, eu queria estudar é, fonologia, sintaxe, semântica, morfologia. E aí eu acabei iniciando meus estudos pela sintaxe. Então, na área de teoria da gramática, a gente, em geral, se especializa em um nível de análise linguística para poder estudar como o conhecimento linguístico se organiza, né? Então, voltando um pouco, eu me insiro dentro da teoria gerativa para estudar a teoria da gramática.
E são três as principais questões, né, que Chomsky coloca lá no texto de 86, mas que são as três perguntas que estão no radar de todo mundo que trabalha com teoria da gramática, né? O que é o conhecimento linguístico como objeto internalizado, mental? Então, como é que a gramática se estrutura dentro da mente do falante? Como esse conhecimento é adquirido? Então, a gente tende sempre ter em vista que esse conhecimento linguístico é adquirido pela criança em um tempo recorde, né? Se a gente comparar a aquisição da primeira língua com, quando a gente, com o processo de aprendizado de uma segunda língua, né? Então, a gente adquire língua muito rapidamente. Então, a gente tem que explicar, né, como a aquisição se dá. E a terceira pergunta que o Chomsky coloca é como esse conhecimento linguístico é posto em uso, né? Então, já lá nos primeiros estudos de sintaxe, né, eu enfoquei em estudar como é que a gente lida com a categoria de transitividade, né, sintática. Mas aí, né, uma das perguntas até guia, né, que você colocou no roteiro é quais foram os desafios, né? E eu me senti um pouco incomodada, porque na sintaxe geralmente se trabalha com uma sentença, duas sentenças, né? E a partir disso você vai modelando o conhecimento sintático. E eu sempre gostei de trabalhar com muitos dados. Então eu sentia a falta de mexer com banco de dados, de fazer planilhas, de fazer comparações, de fazer contagens. E aí eu acabei chegando na morfologia por isso. Então, a partir do estudo da sintaxe, eu fui estudar verbos no mestrado e no doutorado, né? Então, a principal pergunta que eu me coloquei foi como é que a gente organiza esses mentalmente os verbos que eu chamei no doutorado de verbos complexos. Então, por exemplo, um verbo como que está bastante em uso hoje, empoderar, né? Que é um verbo que tem várias partes, né? Tem vários morfemas. Esse verbo é armazenado como um bloco, eu armazeno pela base ou pela raiz. Esses prefixos, né, que recebem esse nome de prefixo, eu pensava, bom, prefixo ele só me diz que ele está antes de alguma coisa, mas qual é a contribuição desse prefixo? Ele tem uma contribuição lexical, uma contribuição funcional? E aí no doutorado, então, eu explorei quase 400 verbos complexos do português, né, que tinha com prefixos a, em e es, tentando ver as relações entre a raiz, o prefixo, possivelmente sufixos, como no verbo endoidecer, e ainda num nível bastante teórico, né? Então, como é que a partir das próprias informações daquele dado, a sua semântica, a sua fonologia, a sua forma, a sua própria morfologia, né? Eu imagino que esses verbos estão armazenados ou não na mente do falante, né? Então, esse foi o estudo que eu fiz no doutorado. Para estudar essa teoria, para estudar esse tipo de dado, eu acabei indo para uma teoria que é chamada de teoria da morfologia distribuída. Por que ela chama morfologia distribuída? Bem, até lá, meados dos anos 80, né, os estudos estavam muito concentrados em sintaxe e fonologia, porque acho que são os níveis de análise, né, a formação das frases e a organização dos sons que são mais sistemáticos na língua, né? E os estudos, então, que buscavam modelar uma língua interna, comum a todos os falantes, um objeto abstrato, estavam muito concentrados nesses dois níveis de análise, e a morfologia foi deixada um pouco de lado, justamente porque a morfologia tem um aspecto não sistemático, né? A gente já começa a lidar com a junção ali do som com o significado, né? Então, a gente já tem o signo mínimo, o morfema, e aí e ela é bastante particular, então ela varia de língua para língua, né? A busca da teoria do Chomsky, inicialmente a sintaxe, é de uma gramática universal, né? De propriedades sintáticas universais, mas a morfologia não permite
de todo fazer esse estudo universalizado, sistemático. Então, a morfologia foi deixada um pouco de lado, até que em 93, o Hall e Marantz propõe que se coloque a morfologia de volta dentro do estudo da arquitetura da gramática. E aí eles propõem esse modelo da morfologia distribuída, que é um modelo gerativo, né? É um modelo que partilha propriedades com o modelo minimalista, mas que tem lugares para a gente tratar fenômenos morfológicos. Então, por exemplo, sincretismos, as alomorfias, então a gente vai olhar para esses, também vai ter lugar para olhar para esses fenômenos morfológicos de modo sintático. Né? O que isso quer dizer? Então, há teorias que são morfológicas, também gerativas, mas são lexicalistas. Elas acreditam que há um léxico e toda a morfologia da língua é tratada dentro desse léxico. Então, por exemplo, uma palavra como empoderar ou empobrecer, ela é formada no léxico e depois vai para a sintaxe. A morfologia distribuída olha para essas palavras e diz: veja, aqui a gente tem também componentes de frase, né? O que é empobrecer? É tornar X no estado de pobre. Isso é uma frase, né? Então, por que a gente também não trata palavras, principalmente as palavras complexas, né, como unidades mínimas também da sintaxe? Então, é uma teoria sintática da morfologia, porque a gente vai desmembrar a palavra e ver como é que ela se relaciona com os elementos da frase, com o sujeito, com o objeto, né? Mas ela é mais... ela dá mais atenção para os fenômenos morfológicos, porque ela propõe um nível mental, que é o nível da morfologia, né, da estrutura morfológica. Ela propõe que a gente tem listas, em vez de um léxico estático, ou em vez de um léxico gerativo, ela tem listas que vão propiciar que a gente manipule na computação sintática os objetos morfológicos, né? Então, não sei se ficou muito abstrato. Não, deu para entender super bem, eu acho, né? E dentro da morfologia distribuída, existem temas que são mais recorrentes atualmente no Brasil ou no mundo? Então, o que acontece hoje, né, é que a morfologia distribuída, assim como também teorias sintáticas, né, dentro do minimalismo, começam a voltar um pouco o olhar para as outras duas perguntas que coloca o Chomsky lá, né? Então, acho que depois de alguns anos modelando a arquitetura da gramática e propondo teorias de como deve funcionar o nosso conhecimento linguístico, morfológico. Então, por exemplo, na minha tese eu modelei que a gente decompõe essa palavra, por exemplo, o verbo endoidecer ou empobrecer, a gente forma toda vez que vai fazer o spell out, né, que vai dizer esse verbo, a gente forma como forma uma frase. Só que isso é uma teoria. Então, a partir disso, a gente cria, né, modela o conhecimento linguístico e gera uma hipótese. A morfologia distribuída, então, principalmente no Brasil, os teóricos de morfologia distribuída vêm se perguntando: será que é assim mesmo? Será que eu tenho mecanismos de testar essas hipóteses teóricas? Né? Então, a gente tem voltado um pouco o olhar para as questões de processamento. Então, será que, por exemplo, um verbo como endoidecer ou empobrecer, ele leva mais tempo para ser processado do que um verbo que tem o mesmo tamanho linguisticamente, o mesmo número de sílabas, a mesma frequência de uso, mas que não tem toda essa decomposição que a gente hipotetiza que tem? Então, até pegando o gancho, né, eu vi que teve uma entrevista com o Tiago, então a gente tem se voltado muito para conversar com os psicolinguistas, para fazer testes realmente de processamento e ver se nós temos evidência, né, sobre a forma como nós estamos dizendo que esses verbos são acessados e processados. Então, eu acho que... e essa é a terceira questão pode ser a terceira questão do Chomsky, que é a questão de como esse conhecimento é posto em uso. Então, como ele é processado, né? Como ele é produzido e processado.
Então, os estudos têm se voltado para olhar para questões de processamento de palavras complexas. Então, se eu sugerir que, por exemplo, uma das questões também em alta é a questão da composicionalidade semântica da palavra. Então, por exemplo, a palavra beijinho, ela pode ser tanto interpretada como composicionalmente, a partir das suas partes. Ah, ele deu um beijinho, deu um beijo pequeno, ou beijinho doce. E aí, como é que a gente processa? Existe um tempo de processamento menor para a palavra não composicional, beijinho doce, do que para a palavra beijinho pequeno? Porque na teoria a gente propõe que elas têm estruturas diferentes, né? Então, acho que depois de algum tempo trabalhando na teoria, lá desde 93, né, hoje as pesquisas se voltam um pouco para essa parte do processamento. E eu, particularmente, tenho me interessado por aquisição também, né? Então, a gente vê que as crianças fazem um uso super produtivo dessas peças morfológicas, né? Então, eu orientei uma aluna, Júlia Cini, e a gente viu alguns dados super interessantes na dissertação dela. Então, a criança produziu, eu marquei aqui para falar para você, coisas como a criança fala para a mãe, ó, desjunta essas peças do quebra-cabeça, em vez de falar separa. Então, ela pegou o prefixo des, né, e colocou com juntar, então ela está manipulando as peças, e depois, em algum momento, no item de vocabulário, ela vai ver que não existe, né, esse disjunte, ela vai adquirir um item de vocabulário que é o para separar. E aí vai deixar essa questão de lado, vai deixar essa produção de lado. Ou um outro dado que é o descartela, quando a criança está brincando com as cartas, ela fala, descartela o jogo para a gente brincar. Então, aí a mãe fala, o quê? Destacar? Ela fala, não, descartela. Então, seria olhar um pouco para a segunda questão que o Chomsky coloca lá em 86, no Conhecimento da Língua, né? Como esse conhecimento é adquirido? Então, particularmente, depois de trabalhar muito com a teorização das estruturas morfológicas, de teorizar sobre como a gente manipula morfemas e como a gente forma palavras complexas, eu me interesso hoje por olhar para, será que é assim mesmo? Vamos ver se isso se não se comprova, né? Mas se a gente tem argumentos mais, digamos assim, palpáveis para dizer que aquela hipótese está correta. Então, acho que essa é uma das grandes questões, além da questão, né, da composicionalidade, semântica. Muita gente trabalha com morfologia distribuída, vai olhar para isso, comparar esses dois tipos de formação. E eu acho que as questões de processamento também estão super em alta. E como que você vê essa diferença de processamento? Como que se faz essa pesquisa para ver um processamento mais lento ou mais rápido? Então, isso existem diversos softwares, né, que vão medir o tempo de reação do falante para uma determinada tarefa linguística, né? Esses softwares e toda essa tradição de aplicar experimentos vem da psicologia. Então, são softwares que foram feitos primeiramente para uso na psicologia, como o PsychoPy. Agora a gente tem trabalhado com um que chama SciToKit, que é um que opera online, né? Por conta da pandemia, a gente não vai aplicar mais presencialmente, mas que opera online, é gratuito. Mas, por exemplo, a gente para ficar um pouco mais concreto, né? Eu posso fazer uma tarefa de decisão lexical em que eu pego esses verbos complexos, empobrecer, endoidecer, e aí eu misturo com outros que parecem complexos, mas não são. Por exemplo, entrar. Entrar tinha um prefixo historicamente, mas não tem mais. Sincronicamente, ele não é mais interpretado como um prefixo que pode se separar da base, né? Então, eu coloco todos esses verbos nessa tarefa de decisão lexical, coloco distratores no meio, para o falante não perceber qual é a tarefa. Então, eu coloco lá cadeira, sabonete, coloco outras palavras, né? E aí eu peço para o falante
ele vai ter duas opções, clicar sim se ele achar que aquela palavra é uma palavra do português, ou não se ele acha que aquela palavra não é uma palavra do português. Mas na verdade essa não é a tarefa. A tarefa é, não, a gente não vai medir o índice de acerto, se ele está reconhecendo ou não as palavras do português. Mas a gente mede o tempo de reação que o falante tem para clicar, né, sim ou não, para uma palavra. Se o tempo de reação dele é o mesmo para uma palavra complexa ou uma palavra simples. Se ele demora mais para processar uma palavra complexa, a gente vai imaginar que no processamento ele está decompondo essa palavra. Então, aquela hipótese de que eu formo a palavra complexa sintaticamente, né, toda vez ela tem evidências de estar no caminho certo, né? Então, é nesse sentido, a gente dá, principalmente pode ter outras tarefas que são tarefas de priming, em que eu coloco palavras relacionadas, então, por exemplo, empobrecer e pobre. E aí eu vejo se o tempo de reação para empobrecer, ele diminui quando o falante vê a palavra pobre antes ou não. Então, eu vou medir o tempo que o falante leva para dizer se é ou não a palavra do português. E comparando essas classes. Então, é fundamental que tenha, né, por trás, eu acho que aí também é uma das grandes tendências da gente começar a trabalhar em parceria, né? A gente precisa ter uma hipótese linguística bem estruturada, porque os meus estímulos, os meus verbos que eu vou expor, têm de ser bem categorizados, definidos, e as hipóteses, e a parte psicolinguística que a gente tem que ter um teste bem formulado, né? Então, eu, como linguista teórica, eu venho aprendendo que eu não sei muita coisa de processamento. Então, a gente conversa com os colegas que trabalham com processamento e tenta fazer trabalhos em parceria, né? Então, nesse sentido, até a gente tem um laboratório na Unifesp que se chama Laboratório de Linguagem e Cognição, que é o LabLink, e a gente tem uma parceria com o Word Lab, que é um laboratório lá de Portugal, da professora Lina Vilalva, e a gente tem tentado desenvolver esses estudos em parceria, né? Porque eles têm já alguns trabalhos mais avançados do que no nosso laboratório em processamento. E também da parte de aquisição, uma parte nova, que eu acho que, eu não sei se você sente isso também, Mariana, mas depois que a gente começa a orientar, a gente se reinventa com os nossos orientandos, né? Questões que a gente sempre quis olhar e não teve tempo, aí os orientandos acabam estudando e a gente acaba se reinventando. Então, eu fiquei muito interessada na parte de aquisição de morfologia complexa também, né? Quando ela acontece, em que idade ela começa a aparecer, por aí. Ah, legal. Então, nesse momento, Indaiá, só para fechar, você já foi falando mais ou menos do que você está pesquisando, né? Então, nesse momento, você está trabalhando com essas duas coisas, processamento e aquisição. Isso, então depois, né, depois que eu entrei na universidade, a gente fica sempre com aquela calhamaço de coisas da tese para publicar, para colocar em dia. Então, eu fiquei muito trabalhando com aquele material que foi a análise desses 380 verbos e as propostas teóricas para eles. E agora eu venho olhando, então, tá, mas vamos, então, além da teorização, né, das hipóteses de como esses verbos se situam lá no nosso léxico ou não, né, como eles são feitos diretamente na sintaxe, e quando a criança adquire, né, o que ela adquire primeiro? Ela adquire primeiro essas raízes e ela tem de produzir primeiro o verbo, por exemplo, uns verbos que a gente viu, desfazer, então ela produz o fazer, depois o desfazer. Qual o papel da frequência, né, desse prefixo na fala do adulto, até ele aparecer na fala da criança? Então, essa parte de aquisição, que ainda é um interesse novo para mim, e a gente vai redescobrindo, né, a pesquisa depois que a gente termina o doutorado, e uma vontade que ficou do doutorado, que é realmente aquela proposta que eu fiz de 4 níveis de complexidade para os verbos, ela tem respaldo, né, no processamento linguístico. Então, eu venho trabalhando em testes de processamento para ver se aquela proposta teórica tem algum respaldo, né? E eu sempre gostei muito das questões de interface. Então,
eu acho que por isso a morfologia me chamou muita atenção. Porque dentro de uma palavra você tem todos os níveis analíticos. Você tem a fonologia da palavra, então, por exemplo, em empobrecer, você tem ali a assimilação do ponto de articulação do P no fonema nasal. Você tem a relação com os argumentos, X empobreceu ou X empobreceu Y. Você tem a semântica, né? O que é empobrecer? Empobrecer é diferente de ficar pobre? Então, essa é uma outra questão. Então, a morfologia né? Eu acho que o grande desafio e a grande delícia da morfologia é isso. Você tem a possibilidade de explorar todos os níveis de análise linguística. Então, acho que é por isso que é a minha paixão pela morfologia. Ah, legal. E, Indaiá, para alguém que vai começar nessa área no Brasil, né, que tá um aluno que está começando a se interessar, a fazer uma iniciação científica, ou de repente uma pesquisa de mestrado, né? Quais são os desafios que você acha que esse aluno vai encontrar? Assim, que conselhos você daria, que dicas, né, você daria para esse aluno? Então, se a gente for falar em morfologia distribuída, né, para quem se interessa por essa teoria, eu acho que a gente tem já um grande número de pesquisas em português, sobre o português. Tem já um grande número de artigos que explicam o que é o modelo da morfologia distribuída em português, porque há vários grupos estudando essa teoria, né? Então, tem o grupo de estudos em morfologia distribuída, que nasceu na USP, com a professora Ana Paula Scher, né? E que os seus alunos, né, os alunos da Ana, se espalharam pelo Brasil inteiro, formando vários grupos de estudo. Então, na Bahia, em Juiz de Fora, na própria Unifesp, né? Então, eu acho que, assim, uma das vantagens de começar a estudar morfologia distribuída hoje, em comparação a quando nós começamos a estudar há 15 anos atrás, é que hoje já tem uma grande quantidade de produção bibliográfica em português. E aí eu posso dar uma dica, que é um texto que se chama Morfologia em Morfologia Distribuída, que é um texto que explica, em comparação a todas as outras teorias morfológicas, né? Então, o lexicalismo, ou mesmo o próprio estruturalismo, em que a morfologia tinha um papel importante, já que a gente tinha todos os mecanismos de segmentar morfemas, contrastar. Então, como é que o tratamento da morfologia na morfologia distribuída é feito em comparação com esses outros modelos teóricos, né? Então, esse texto é um lugar bacana para começar, para quem tiver interesse. Morfologia em Morfologia Distribuída, que é um texto da Ana Scher, meu e do Rafael Minucci. Eu acho que... E falar dos desafios, né? Eu acho que um dos grandes desafios é que hoje a gente tem, de fato, não dá mais para ser tão, eu acho que tão teórico, né? E não olhar para essas áreas de interface com o processamento, com a aquisição. Então, a gente ganha muito conversando com áreas que são ditas, né, no caso do processamento, áreas do desempenho. Então, olhar um pouquinho para fora da competência, né? Então, antes a gente ficava muito focado na competência, no conhecimento, na língua interna. Então, olhar um pouco hoje como se dá o processamento, eu acho que é um dos grandes desafios. E aí a gente tem o desafio de lidar com software, lidar com análise estatística, né? Que são ferramentas imprescindíveis, mas que demandam um treino, né? E a gente tende a aprender a lidar com elas. Mas os nossos alunos são craques nessas coisas. Para eles é mais fácil, né? Muito bom, Indaiá. Eu vou já caminhando para o fim. Queria saber se você quer acrescentar alguma coisa, se podemos encerrar. Eu só vou te fazer uma divulgação aqui, então, do nosso laboratório, né? A gente está num programa de pós-graduação jovem, é o programa de pós-graduação em letras da Unifesp, mas num campus super acolhedor. Não sei se você já esteve lá, mas é um lugar muito bacana. Então, a gente tem um laboratório de linguagem e cognição, que é um laboratório novo, a gente tem um espaço legal e vários pesquisadores jovens trabalhando para
fundar, né, esse laboratório e firmar as bases desse laboratório. Então, a gente tem as pesquisas com processamento de palavras, agora a gente está tentando fazer um banco de dados de aquisição, temos as pesquisas sobre linguagem e interação e autismo, que são da professora Fernanda Miranda da Cruz. Então, só quem puder entrar no nosso site, que é lablinkUnifesp.com. Então, quem se interessar mais, lá tem informações sobre as pesquisas que nós desenvolvemos. Tá bom. Então, Indaiá, super obrigada mesmo. Acho que ficou muito bacana. Ai, Foi que um bom. prazer conversar com você. Bom, tava tensa aqui, essa coisa de na entrevista, a gente não tá acostumado. Bom, Então tá bom. Então vou encerrar aqui. agradeço. Um abraço para todos.